Pessoal, tô voltando. Teve um probleminha aqui na minha internet. Estamos voltando, tá? Peço desculpa aí a vocês. Nós já vamos, nós já vamos retomar a conversa aqui, é porque a internet realmente. Já vamos voltar, tá? A gente está falando sobre autossabotagem. Só esperar a máquina retornar. Isso. Agora, Magna, já te convidei aí, pode entrar novamente. Pessoal, desculpa aí pelo probleminha que a gente teve, a internet me deixou na mão aqui. Vou esperar a máquina tá voltando também. Oi. Ai, passamos aperto, né? Oh, meu Deus. Tecnologia. Vamos lá. Sim, eu te falei que você estava travando e a gente parou onde mesmo? Eu estava falando daquele exemplo das pessoas que às vezes entram numa academia e acabam não frequentando, ou, por exemplo, se esforçam para tirar a carteira de motorista e acaba também não dirigindo, né? É, eu acho que isso tem muito a ver com uma autossabotagem, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa se esforçou, ela acaba deixando aquilo de lado. Exatamente, inventando problema, criando situações, inventando coisas aí para não fazer o que ela quer fazer, que seja dirigir, pedir a promoção e etc. E você falou, Ana, que é muito difícil a gente reconhecer. Sim, o primeiro passo é a gente reconhecer que não está legal. É, Ana, eu tô ouvindo um retorno. Você tá com dois Instagrams ligados? não, não é o seu. Que eu tô ouvindo um barulhão. Eu ia te falar a mesma coisa, É, mas o meu não tem nada ligado, só esse mesmo. você também não. É, é na hora que eu falo que eu ouço. Bom, vamos lá, pessoal. Fala aí se estiver incomodando, avisa pra gente. Então, tem tudo a ver com as nossas crenças. Tá ruim, né? O que será isso? Tá ruim. Eu não sei, no meu aqui. Ana, você tá aí? Agora parou o barulho. Tá. Então, tem tudo, gente, a ver com as nossas crenças. Se você for pesquisar lá no seu coração, lá no fundo, você vai perceber que você não acha que você tem condições de arrumar um parceiro de vida melhor, que você não é uma boa mãe, que você não é um bom pai, que você não é um bom profissional, que às vezes até você é um impostor, né? Tem até a síndrome do impostor, que está relacionada a trabalho, pessoas que desenvolvem algum trabalho, mas que elas não acreditam que elas estão ali porque elas têm mérito para aquilo, elas acham que foi sorte, ou que alguém colocou ali por algum motivo. Então, assim, presta atenção no que os seus amigos e as pessoas que gostam de você te falam, né?
Presta atenção se essas pessoas não falam assim, poxa, você é tão capaz, você dá conta, vai lá, é possível, não é possível que você não vai tentar, você consegue. Presta atenção se as pessoas à sua volta não estão te dando esse tipo de conselho. E se você não é a única pessoa a duvidar de você mesmo ou de você mesma. E aí, se este for o caso, bater o martelo, assim, é autossabotagem, pronto, não tem nem saco. E isso está relacionado, sim, à crença que você tem de quem você é e do que você merece, né? Uma Eu estava questão até mais cedo, pode falar. que você foi falando, eu pensei em uma coisa. As pessoas que acabam se sabotando, elas acabam também assumindo uma postura de vítima, né? Então, ela se coloca nesse papel de vítima, como se ela fosse Não vítima da... necessariamente. Não Ah, tá. necessariamente. Pode acontecer, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa não se acha digna e merecedora e ela guarda aquilo para ela, né? Ah, sim. O se colocar no papel de vítima, algumas pessoas podem sim dizer isso, algumas pessoas podem dizer isso só para as pessoas mais próximas, outras podem ser o próprio protótipo de vítima, né, para o mundo, assim, eu sou assim porque o governador fez aquilo, porque a diretora da escola fez aquilo outro, porque os alunos são desse jeito, porque a família está destruída, então por isso eu sofro. Pode acontecer, mas não necessariamente, assim. Por isso que eu te falei no início, assim, sabotar, todos nós nos fazemos. Por exemplo, quer ver um comportamento de autossabotagem que é até bonitinho, que as pessoas gostam de falar? É a tal da procrastinação. Uhum. Eu estou procrastinando para fazer a minha seleção do mestrado. Eu estou procrastinando para escrever o meu livro. Eu estou procrastinando para fazer aquele concurso. Eu fico querendo fazer, mas eu estou procrastinando. Isso é mais socialmente aceito, né? Assim, que as pessoas falam assim, eu estou procrastinando. Mas isso é um comportamento de autossabotagem. Você tem que Exato. pesquisar dentro de você por que você está fazendo isso, por que você está adiando, né? Por que Uhum. você não está fazendo o que você tem que fazer? E aí tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, que é uma dica assim, que vocês podem usar todos os dias. E tem uma pergunta De aí, tá? acordar, acordar de manhã e pensar assim, o que eu posso fazer hoje que vai me colocar mais perto de quem eu quero ser ou do lugar que eu quero estar? Daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, que seja. Mas acordar Uhum. todos os dias. A gente pode até ter um quadro, assim, boa ideia, vou colocar um quadro lá no meu Uhum. quarto. Assim. O que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa melhor? Ou para estar em tal lugar daqui a tanto tempo? Né? Essa é uma pergunta muito legal. E aí, ok, mas é o primeiro passo, né? Você pergunta e você vai lá e faz. Né? Faz o que Também tem não que fazer. adianta perguntar e sentar no sofá e ficar esperando, né? Porque não vai Ficar na acontecer. teoria. Não A pode. Flávia tem uma pergunta, mas antes de você responder o que ela está querendo saber, eu vou te fazer te dar um outro exemplo. A Flávia está colocando aqui como trabalhar essas crenças, tá? Mas eu quero citar um outro exemplo antes de você responder ela, que é a questão é, de uma mulher que terminou um relacionamento destrutivo e agora está apaixonada por um homem com as mesmas características. A gente Não encontra esperaria nada diferente. Não esperaria muitas nada diferente. histórias nesse sentido, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu tenho o dedo podre, né? Eu não dou sorte. Ela começa a repetir essas falas, né? Mas ela acaba também buscando pessoas com as mesmas características, né? Lembra, eu acho que todo mundo aqui já ouviu dizer que nós mulheres, procuramos um homem igual ao nosso pai. E os homens procuram uma mulher igual à mãe deles, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar assim, eu sou o oposto da minha sogra. Eu leio pensamento, gente.
Eu leio pensamentos. Eu tenho certeza, tem 10 pessoas aqui, 9 pensaram isso. Eu sou o oposto da minha sogra. Hashtag só que não. A gente é muito parecida com a nossa sogra. E o nosso marido é muito parecido com o nosso pai. Porque a gente repete, a gente busca o que a gente teve na infância. Por mais que a gente não consiga verbalizar hoje, existe uma parte nossa que se chama inconsciente. Então, muito do que a gente faz na nossa vida é inconsciente. Por isso que eu falei assim, ó, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é ter consciência que a gente é assim. Porque a maioria de nós é inconsciente disso, dos nossos defeitos, principalmente. E aí a gente aponta o nosso defeito no outro, na irmã, no tio, na prima, na sogra, mas a gente não para pensar que talvez a gente seja assim também. E por isso aquilo incomoda tanto a gente. Bora lá. De novo, na infância, o nosso pai, e aí a menina vai ter como modelo de homem que ela vai procurar na vida o pai. E o rapaz vai ter como modelo a mãe. E aí, se foi um pai ruim, se foi um pai abusador, provavelmente será um homem abusador também, né? Ou se foi, por exemplo, uma adolescente na necessidade, isso inconsciente, tá? Necessidade de ser punida de alguma forma, ela fica repetindo comportamentos de encontrar, daquele dedo podre, de encontrar sempre o mesmo tipo de homem e trazer para a vida dela, assim, nossa, como eu sou azarada. Na verdade, foi você que escolheu. E aí eu ouço as pessoas dizendo assim, Magna, mas eu não sabia que ele era assim quando eu conheci. Mas o que você não está levando em consideração é que grande parte da nossa comunicação ela é não verbal. E aí a gente comunica com o nosso gestual, com o nosso tom de voz, a gente comunica para o outro os nossos valores e quem nós somos. E como nós comunicamos, nós também somos muito bons de ler no outro, no gestual. Às vezes assim, é um jeito de mexer no cabelo, é um jeito de abotoar que te captura ali, que te leva, que te traz a noção de algo do seu passado, que te é familiar, e nós sempre buscamos o familiar. Tenha sempre em mente isso, nós sempre buscamos o familiar, mesmo que seja ruim. E aí, por isso, a gente repete, a gente vai arrumar um homem igual ao nosso pai, é bom ou ruim, o homem vai arrumar a mulher igual à mãe, e aí os namorados vão sendo aquele mesmo tipo de namorado. E aí você pensa, se a mulher ela não se acha digna de um homem que a respeite, ou se, por exemplo, ela tem uma quedinha por bad boys, por malandros, por caras mais descolados, mais pilantras, ela vai sempre, até ela tomar consciência e decidir mudar, sempre buscando o mesmo tipo e tentando de novo, de novo, de novo, fazer diferente com o igual, o que é impossível, né? Uhum. Então, a gente já citou vários exemplos, né? Vários exemplos dessa autossabotagem. A gente pode dizer assim que o autoconhecimento seria o primeiro caminho para a gente sair dessa autossabotagem? Uhum, sim. O autocaminho sempre é a solução. No final das contas, assim, eu sei que a gente é doutrinado, a gente é treinado para querer andar em par, né? Para querer sempre ter um ali, alguém do lado. Mas nem sempre isso é a melhor escolha. Para a gente poder escolher bem uma pessoa que vai caminhar do nosso lado, antes a gente precisa saber quem a gente é, né? Quais são os seus valores. E aí a gente vê muitas pessoas que se casam muito cedo, né, antes dos 20 anos ou com 20 e poucos anos. Ela nem está completamente formada ainda, ela nem sabe quem ela é, e ela já casou, e ela já tem que assumir um tantão de responsabilidades, né? Então, isso prejudica muito os relacionamentos. E o autoconhecimento, assim, não sei se a gente pode dizer que a gente chega num ponto e fala assim, eu me autoconheço. Não sei se existe este momento, né, de você ter 100% desse autoconhecimento. Mas sempre o autoconhecimento, e aí por autoconhecimento
autoconhecimento são crenças, né? Então, vou responder a dúvida da Flávia, né? Isso. A gente tem crenças de quem a gente é, porque nos disseram que a gente era e a gente acredita. Eu gosto muito de uma imagenzinha que estava na internet há uns anos atrás, que era uma moça que tinha um espelho e tinha uma moça de calcinha e sutiã de frente para esse espelho. A imagem que o corpo dela, a pessoa em frente ao espelho, era uma pessoa que era quase que um esqueleto humano. Só que a imagem refletida no espelho era de uma pessoa gordinha. Eu nem consideraria obesa, mas era uma pessoa gordinha. Isso é autoimagem. E aí você fala assim, Magna, é possível a gente ser A e acreditar que a gente é o oposto de A? Possível. É possível. Eu vou pedir assim, levanta a mão aí quem é fofoqueiro. Levanta a mão quem é invejoso, né? Levanta a mão quem não presta, quem é corrupto. Levanta a mão, né? Normalmente ninguém se acha invejoso, corrupto, né? Mas a gente fala, o brasileiro é corrupto, todas as pessoas são corruptas, porque a humanidade não presta, porque o ser humano é um animal. Só que a gente nunca se inclui nisso, né? A gente acaba sempre dizendo do outro. E Exato. ninguém levanta a mão e fala assim, eu sou muito fofoqueira, né? Eu desconheço alguém que já fez isso. Se vocês conhecerem, pode até me apresentar, mas eu desconheço. Ou, E aí, a gente não tem uma ideia exata de quem a gente é. E isso é muito importante até para a gente poder começar a consertar o que precisa ser consertado. a gente tem uma pessoa aqui, que é um meu tio, ele está querendo participar com a gente ao vivo. Eu vou convidar ele para contribuir com esse bate-papo, tá? Tá ótimo. Vamos ver se ele entra. Boa noite! Que Oi, bom ter o Somar Paulinha! aí com a gente nessa conversa, né? Estou acompanhando, muito interessante, muito boa, muito boas reflexões, dicas, não é muito rica essa participação e esta live que você está promovendo, viu? Meus parabéns. O senhor quer colocar alguma questão, fazer alguma colocação aí para a Não, não, Magna? não, 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 não. Queria só parabenizar vocês pela live, tá bom? E Obrigada, dizer que estou obrigada. acompanhando aqui com muito interesse. Muito obrigada. Obrigada. É Obrigado. sempre bem-vindo, tio. Muito bom, obrigado. Orgulhoso de você, viu, Paulinha? Ah, que ótimo. Agora Que bom. agora eu vou ter que saber que como que eu te tiro da live, porque eu te coloquei, não sei como é que se tira. Mas nós estamos aprendendo. Mas Tá obrigada. bom. Nada, tá. Tchau, tchau. Eu respondendo a pergunta, olha só, na psicologia, a gente tem uma coisa, uma técnica, uma estratégia, né? Respondendo a pergunta, foi Flávia, né? Sobre como mudar Sim, as crenças. Então, na psicoterapia, a gente tem uma técnica que chama exame de evidências. E aí a gente eu faço aqui com o cliente no meu consultório, a pessoa apresenta a questão. Geralmente é uma situação estressante, uma situação problema. Aí eu pego com ela, ok, ela me apresentou o fato da situação. Agora me apresenta o que você pensou neste momento, nesse segundo, quando essa coisa aconteceu. O que você pensou? Aí ela me apresenta o pensamento. Depois, me fala o que você sentiu quando você pensou isso. E aí ela me fala. Aí o próximo passo então lembra que a gente tem um pensamento? Vamos analisar esse pensamento. Pensamento, gente, pensamento é um tipo de cognição que é derivado de uma crença, né? Então, a gente tem as nossas crenças e a partir dessas crenças a gente enxerga o mundo e a gente avalia o mundo e a gente pensa, né?
o pensamento é uma fala que a gente tem para a gente mesmo, é uma fala interna, né? Algumas pessoas podem ter essa fala interna com palavras e outras pessoas podem ter essa fala interna com imagens. Então, por exemplo, eu posso pensar que agora, nossa, na hora que eu for embora, eu tenho que lembrar de pegar o saco de lixo. Aí eu vou descer com o saco de lixo, eu vou colocar, nossa, não dá mais tempo de colocar no prédio, eu vou ter que colocar no meu carro, então eu vou descer com ele, vou colocar no porta-malas, porque aí daí eu saio, aí na hora que eu chegar em casa, isso é um pensamento. Então, é uma fala interna que eu tenho comigo mesmo. E a gente faz isso o tempo todo. Vocês estão aqui ouvindo, assistindo e estão falando com vocês mesmos. Ah, tá vendo? Nossa, eu faço isso. Nossa, tem razão. Nossa, que legal. Não, eu não sei se é assim, não. Vocês estão aí falando com vocês mesmos. Outras pessoas pensam por imagens. Então, por exemplo, exemplo do saco de lixo. Aí eu falo, não, tem que lembrar. Aí eu vejo um alerta, assim, né? Alerta, saco de lixo, não posso colocar em tal lugar, né? Um sinal de X não dá, tem que colocar no carro e tem que ir para casa e tal. É a fala interna que eu tenho comigo mesma. E essa fala, ela é produto da minha crença. Então, vamos imaginar que a minha crença seja um pé de maçã. Como produto deste pé de maçã, eu vou ter maçã. Não tem como ter laranja, né? E aí, Exato. o que é essa crença? Por exemplo, eu posso ter uma crença o seguinte: uma mulher sem homem não é ninguém. Qual o pensamento que eu vou ter nas situações? Aí eu tenho que pegar o saco de lixo. Vou pensar, eu tenho que pegar o saco de lixo. Se eu tivesse um homem na minha vida, saindo do consultório, essa hora, se eu tivesse um homem para me ajudar, ele podia vir me buscar. Agora não, eu vou ter que ir dirigindo sozinha, vou chegar em casa tarde, vou abrir o portão. Ai, meu Deus. Aí o que eu sinto? Eu sinto tristeza, sinto revolta, sinto medo, né? São consequências dessa minha crença. E todas as vezes que eu me deparar com alguma questão relacionada à mulher que não tem homem, ou uma situação, um problema que ter um homem ao lado poderia ajudar, essa crença vai ser ativada em mim e eu vou ter esses pensamentos relacionados que geralmente são pensamentos ruins e negativos, né? Aí você vai repetindo o padrão, né? Porque a macieira só dá maçã, né? Ô, Magna, Enquanto eu tiver essa crença, então a gente está falando de, vamos lá, mudança de crença. Enquanto eu tiver essa crença, vamos pensar a crença como pé de maçã. Enquanto eu tiver o pé de maçã, eu vou ter maçã, né? Então, como que a gente muda? Voltando lá. Aí você anotou a situação, anotou o pensamento. E aí você vai fazer um exame de evidência. Eu pensei o quê? Mulher, a minha vida está arruinada mesmo, né? Não tenho homem, sou completamente frágil. Aí eu vou pegar e vou escrever o seguinte: qual é a evidência que eu tenho de que isso que eu estou pensando é verdade? Evidência, gente, é fato, não é opinião. Ah, porque eu acho que se fosse seria melhor. Isso é opinião, estou querendo fatos. Então tá, aí eu pensei, uma mulher sem homem não vale nada. Qual que é a evidência que eu tenho que me prova que este pensamento está certo? Uma mulher sem homem não vale nada. Eu não estou conseguindo pensar em nenhuma. Vocês estão conseguindo? Eu não estou conseguindo pensar em nenhuma. Mas vamos pensar qual que é a evidência contrária a esse pensamento que eu tenho. Nem todas as mulheres têm homens ao lado delas e elas vivem, sobrevivem. Muitas, eu conheço o caso, aí tem o caso da Mariazinha, que mora do lado da minha casa, que ficou viúva com 3 filhos e nunca mais arrumou um namorado, nem um marido, e criou os 3 filhos, os 3 filhos foram para a faculdade, os 3 filhos se formaram, os 3 filhos se casaram, por exemplo. É um fato que eu tenho que nega o meu pensamento. E aí eu vou colecionando ali naquelas colunas os fatos que concordam com o meu pensamento e os fatos que discordam do meu pensamento. E aí, no final das contas, eu coloco na balança. E aí eu vou fazer a seguinte análise. Faz sentido pensar isso?
Faz sentido pensar que uma mulher sem homem não vale nada? E aí, como eu fiz esse exame de evidências, eu saí de dentro de mim, da minha dor, do meu sofrimento, e olhei à minha volta para buscar provas contrárias e a favor disso que eu estava pensando, eu vou muitas vezes descobrir que o que eu penso é mentira. E logo, se é mentira, eu preciso cortar este pensamento. E como que eu vou cortar? Primeiro que você não vai cortar ele da noite para o dia, né? De repente. Você vai, todas as vezes que você pensar isso, você vai, não, peraí, eu já analisei isso. Esse pensamento não faz sentido. Isso não tem por que existir, né? E aí, todas as vezes que ele aparecer, você vai se dizendo isso, porque você já tem a prova racional de que aquilo não faz sentido. E aí é um trabalho de formiguinha. A gente está quase chegando ao final da live e passou rápido, né? E tem uma questão que a Elaine colocou que eu achei muito interessante. Ela colocou assim, ó, deixar de fazer algo por medo de julgamentos alheios é como uma sabotagem, né? Que às vezes a pessoa, infelizmente, deixa eu ler aqui a questão que ela colocou aqui. Ó, também existe a autossabotagem no sentido de deixar de fazer algo com medo de julgamentos alheios. Infelizmente, hoje, ser correto e buscar sempre o melhor gera um olhar desconfiado do outro. Eu queria que você comentasse essa colocação dela, porque às vezes... Elaine, vou te dar uma dica. Esquece o outro. Faça o que é correto e o que é justo para você, para sua comunidade. Esquece o que o outro pode pensar, né? Porque isso é uma autossabotagem, sim. Até porque muitas vezes o outro nem tem noção que você existe, o outro nem está preocupado com a sua vida, o outro está cuidando dos próprios problemas, porque todos nós temos problemas, né? Às vezes eu falo isso com os meus clientes tímidos, né? Eles são muito tímidos. Eu falo assim, vai lá para a Praça 7, na época normal, sem pandemia, e senta lá, ou fica em pé lá e vê quantas pessoas vão olhar para você. Repara as pessoas que passam na Praça 7. Está todo mundo apressado indo para algum lugar, de cabeça baixa. Ninguém está te vendo. Ninguém está se preocupando com você, se importando com você. Quase ninguém, né? E às vezes você acha que seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho está lá muito interessado, e às vezes eles nem estão tão preocupados. Está dando muita importância para o outro, né? Está dando muita importância para o outro. Traga isso para dentro de você. Ande no caminho reto, no caminho certo, no caminho justo. Faça o seu melhor. E isso é o melhor que você pode dar para si mesma e para o mundo. E isso sim, você tem razão. É um comportamento de autossabotagem, porque no fundo você deve ter uma crença aí, né, de que você é errada, de que você faz tudo sempre errado, né? E aí você cria o medo de fazer e às vezes o outro olhar para você, e às vezes o outro olha, só olha, mas sabe aquele olhar que a gente olha, mas não vê? A pessoa olha e fala assim, nossa, ele já pensou. Isso é uma distorção que a gente tem de pensamento, que a gente acha que a gente consegue ler a mente do outro, né? Olha só, olha a cara da Ana Paula. Tenho certeza que a Ana Paula está pensando XYZ, né? E aí eu já fico com raiva da Ana Paula, chateada com a Ana Paula, com vergonha da Ana Paula, porque eu acho que a Ana Paula está pensando alguma coisa que, na verdade, é uma projeção dos meus medos, das minhas raivas, das minhas dores no olhar dela. E aí eu estou colocando nela o que está dentro de mim, que é um olhar cruel contra mim mesmo, né? Um olhar de julgamento, um olhar de condenação. E muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? E mesmo que tivesse, quem é o outro para ficar me julgando e me condenando? Né? Ninguém tem esse direito.
Eu acho que a grande questão é assim, seja bom independente do olhar do outro, né? Faça o seu melhor, né? Sem se preocupar com isso. A Flávia, ela também colocou a questão, né? Quando você deu o exemplo lá das crenças, né? Da árvore, né? Destruir isso que é o desafio, né? Trabalhar nisso. Eu queria só que você fechasse assim com alguma dica, alguma coisa assim para as pessoas aí trabalharem essa autossabotagem. E também lembrar que quinta-feira tem outra live. A gente vai falar sobre a síndrome de Gabriela. Vou estar com o Paulo Henrique, professor Paulo Henrique. Então já fica o convite aí para a próxima live. E terça-feira que vem a gente está de volta também, né, Magna? Estamos de volta. Olha só, autossabotagem tem muito a ver, todos os tipos de autossabotagem tem muito a ver com uma emoção chamada medo. Medo de fazer, medo de se mostrar, medo de se expor, né? Medo de não conseguir. E existe um antídoto para o medo. Eu vou contar para vocês qual que é o antídoto do medo. Eu adoro esse antídoto. O antídoto do medo se chama ação. Todas as vezes que você sentir um medinho de fazer alguma coisa que você não tem justificativa, analisa. Usa a sua mente para te ajudar. Tem justificativa eu ter medo de ir lá falar naquela reunião? Tem justificativa eu ter medo de fazer uma prova? Qual que é a justificativa para isso? Não tem. Então você vai lá e faz. Dá o primeiro passo, se inscreve, se voluntarie para fazer, mas você faça alguma coisa. O medo, ele pode paralisar. E quanto mais paralisado você fica, maior o medo fica. E maior fica a sua paralisia. E maior fica o medo. Então, quando a gente tem medo, quando você perceber que você está se sabotando, procrastinando, se julgando, já adivinhando o futuro, né, que é catastrófico, adivinhando o que o outro está pensando, dá um passo para trás, respira e fala assim, o que eu faria neste momento se eu não tivesse medo? Pare e pense, o que eu faria se eu não tivesse medo? Eu faria X, Y, Z. Vai lá e faz com medo mesmo. Faz X, Y, Z. A cada vez que você fizer isso, você vai ficar mais forte. Você vai ter mais condições de... Fez uma vez, você vai ter uma condição melhor para fazer na segunda. Fez a segunda, uma condição melhor para a terceira e assim por diante. Até o momento em que você vai se considerar e as pessoas vão ver que você é uma pessoa que faz. E faz com medo, todo mundo tem medo, né? Quem não tem medo? Vou pedir às pessoas aí para colocarem em corações se vocês gostaram. Vamos estar terça-feira novamente, né? A gente vai escolher outro tema. Se quiserem colocar sugestões também, manda aí no direct. Esse mês, como a Magna já tinha falado, a gente está trabalhando a questão da saúde mental, né? Então, os temas que a gente está escolhendo têm a ver com essa questão. Então, se você tiver sugestão, coloca aí pra gente. Eu agradeço vocês que participaram. Vamos estar terça-feira. Magna, você quer dar algum recado também do seu Instagram? Eu fiz o sorteio, né? Nem todo mundo foi lá participar do sorteio. Gente, eu estou sorteando uma sessão de aconselhamento comigo e pouquíssima gente participou. Vai lá, eu falei assim, será que as pessoas sabiam que elas tinham que comentar, colocar lá, colocar 3 pessoas, indicar para 3 pessoas lá nos comentários? A promoção de maio já finalizou, estou pensando em abrir uma outra promoção agora para junho, né, do podcast que eu tenho, que fala sobre relacionamentos amorosos, que é o Sem Drama, por favor. Você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Google, onde você quiser ouvir o seu podcast, você pode ouvir o Sem Drama, por favor. Então vai lá, curte, comenta e manda mensagem pra gente, fala o que você quer ouvir, o que você quer saber, a gente está aqui para ajudar. Isso aí.
Gente, então é só agradecer a participação de vocês. Obrigada a todos aí que estiveram com a gente. A Flávia está falando que não viu. Agora já foi, tá, Flávia? Tem que participar do próximo. Ela falou que ia correndo, mas ela não tinha visto. Agora só no próximo. Então, gente, tenho certeza que a Magna vai colocar outros aí. Acompanhem lá o Instagram dela também. Lembrando novamente, quinta-feira tem outra live, eu espero vocês. E mais uma vez agradecer o pessoal da minha família que hoje entrou na live. E agradecer você, Magna, mais uma vez pela sua parceria. Obrigada, Ana, adorei. Obrigada a todos que vieram nos ouvir. Espero que essas palavras possam servir de ajuda de alguma forma. Sim, com certeza. Obrigada, gente. Eu vou finalizar. Beijo. Até a próxima.